vai chegando na igreja do Rosário, os fiéis vão rezando e agradecendo, acompanhando seu vigário. Descalços nas pedras, nos calejadas da roça, o seu canto. Você acredita que a igreja Nossa Senhora do Rosário, né? Isso é comum em todas as cidades históricas, tem uma Nossa Senhora do Rosário, que seria Rosário dos Pretos, né? Então a coroa portuguesa, junto com a igreja católica, até para evitar o conflito religioso, então normalmente cedia o local e as condições necessárias para que o escravo construísse a sua igreja. Então daí surge a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos em Minas Gerais. Então todas as cidades históricas têm a Nossa Senhora do Rosário. Essa aqui, ela foi construída, né, na metade do século XVIII, e naturalmente os escravos eles não tinham recurso, né, que os brancos tinham para construir as suas igrejas, que era muito ouro, né, muita talha em madeira, muitos santos, né, ricos, usando até mesmo joias. Então normalmente são igrejas mais rústicas, né, do lado de fora. Eles utilizavam muito da alvenaria, né, que era pedra, que era uma matéria-prima barata, e pouca madeira. Tanto que no interior dessa igreja, né, a madeira que tem é a taipa, né, que seria a casca da madeira, onde ali eles usam uma pintura bem artificial. São pinturas que eles retiravam das minas de ouro, né? Essas pinturas antigas do século XVIII, então as primeiras pinturas eram retiradas das minas, né? E normalmente usava-se muito ocre, que dava o tom vermelho nas pinturas. Posteriormente foi substituído por tintas vegetais, que eram as tintas tiradas das plantas. Então dentro da igreja, por exemplo, essa aqui especificamente, vai ter uma série de santos negros, que eram os santos que supostamente os escravos cultuavam. Então lá, por exemplo, temos Santo Antônio do Noto, né? Poucas pessoas já ouviram falar, Santo Antônio de Categeró e outros mais conhecidos, como é o caso de São Benedito, né? E a Santa Efigênia, que no caso aqui de Ouro Preto é a padroeira dos escravos, por causa da famosa lenda, né? Que acontece que Ouro Preto no século XVIII foi o Chico Rei, com o ouro que ele retira na mina, ele se alforria, compra a liberdade dos escravos, né, naquela época, e constrói a igreja de Santa Efigênia, no qual ele era devoto, então acaba se tornando uma outra ordem, né, também dos escravos. Mas aqui é a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, lembrando que no dia 13 de maio de 1888, os escravos foram libertados, né? Muitas igrejas foram construídas, então todas as cidades históricas têm uma Nossa Senhora do Rosário, sempre que muitas ficaram inacabadas e outra não. Essa aqui foi totalmente acabada, e a curiosidade é que sempre a construção começava do altar, né? Porque não justificava, mesmo os brancos também, construir a igreja na parte da frente, e por questão de dificuldades grandes que tinham na época, nunca chegar à parte principal, que seria o altar. Então a primeira parte a ser construída era o altar, aquela história. Tendo altar tinha um santo, tendo um santo poderia receber o Santíssimo e automaticamente ter as cerimônias religiosas. Eu frequento aqui as missas, as festividades religiosas, colaboro também fazendo as cortinas, os forros aqui para a igreja quando eles me solicitam. Já ajudei meus filhos, já estão tudo casados hoje. Já vamos essa igreja lá do princípio até o fim. Já fiz muito trabalho. Eu sou descendente de escravo, né? Meu bisavô veio da Angola e eu sou apaixonada com essa igreja porque ela tem o formato de um navio negreiro. Os escravos construíram essa igreja na localidade intitulada Bairro do Rosário. Vocês podem ver que aqui só tem casa de elite, né? Como diz, só tem casarões. E essa igreja ela tem o formato de um navio negreiro. Era a forma que os escravos tinham de contestar alguma coisa quando eles estavam chateados. Então, como eles vieram escravizados da África e não podiam rezar na igreja dos brancos, eles construíram uma capelinha e depois construíram essa maravilha que é a igreja do Rosário. Salve Senhora do Rosário, viva a Senhora do Rosário, salve Senhora do Rosário, viva a Senhora do Rosário. Houve um tempo em que, por causa do ciclo do ouro, né, e também da procura de pedras preciosas nessa região das entradas das Minas Gerais, então, por decreto por decreto português, não se podiam ter aqui as chamadas ordens religiosas consagradas, a ordem primeira, a ordem dos padres, e a ordem segunda das religiosas mulheres. Então, se desenvolveu nessa nossa região
aqui de Ouro Preto as chamadas ordens terceiras, as irmandades e ordens terceiras. E eram compostas de leigos que por causa da fé se congregavam e traziam um carisma, né? Daí surgiram essa multiplicidade de ordens como nós temos. De São Francisco de Paula, de São Francisco de Assis, a Irmandade do Rosário, a Irmandade, né? De outros santos mais que foram se multiplicando, de Nossa Senhora das Mercês, Nossa Senhora do Carmo, né? Então eram leigos e leigas que seguiam um carisma próprio e que se congregavam e que naturalmente com o ciclo do ouro essas igrejas foram passando assim por reformas maiores. Aqui, por exemplo, terá sido inicialmente uma capela pequena, né? E a Irmandade ela nascia justamente forte nas igrejas principais. Na igreja do Pilar tem o altar da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Depois ela se fortaleceu tanto que ela deixou a igreja matriz e construiu a sua igreja. Essa igreja passou por essa forma um pouco abobadada, né? Uma forma assim arredondada, a partir da segunda metade do século XVIII, né? Foi aquela fase, né, mais né, dos recursos e dessa presença de Ouro Preto significativa na história do país. Então tudo isso fez com que realmente essa Irmandade pudesse assim crescer. De lá ela terá surgido em 1715, né, no Pilar, e terá vindo para cá na segunda metade do século XVIII, né, e que constituiu-se essa grande igreja, que é uma das 3 igrejas só que nós temos por essa região. Você tem uma igreja assim em Mariana, que é a São Pedro dos Clérigos, né, que é essa forma arredondada, e tem também elíptica, né, eu acho que o nome próprio é esse. E tem também uma igreja assim em Congonhas, que é a igreja de São José. São as 3 igrejas desta forma mais arredondada que nós temos por aqui. E é interessante lembrar que a Irmandade ela se constituía desde, né, no seu princípio, assim, por uma maioria esmagadora de escravos. Eram de escravos. A devoção a Nossa Senhora do Rosário, dos Pretos, era aqui a devoção. E, ao mesmo tempo, junto à Nossa Senhora, havia digamos assim, um número grande, né, de outros santos negros que eram cultuados também pela Irmandade, que eram, né, padroeiros também afins, né, de toda a população escrava. Então, a Irmandade, cada Irmandade era um pouco segregacionista, ela tinha também os seus grupos de ricos, determinados grupos aqui, a maioria eram de negros, também de mulatos, havia alguns brancos pobres e alguns ricos por devoção, né, que se consagravam também a Nossa Senhora. O culto cresceu muito, tanto é que eu estou 1 ano e meio aqui nessa paróquia, mas eu já trabalhei na outra paróquia que se desmembrou da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que é a paróquia hoje do Alto da Cruz, que é dedicada a Nossa Senhora do Rosário e, né, Santa Efigênia. Então, ali havia o grupo dos mulatos, os brancos, depois desceram também para o Padre Faria. Então essa devoção à Nossa Senhora do Rosário, ela cresceu tanto, né, e de fato era, né, natural de se marcar realmente, porque a maioria da população ouropretana era escrava, era negra. É o rosário de Nossa Senhora. É o rosário de Nossa Senhora. É o rosário de Nossa Senhora. Os escravos, então, construíram essa igreja para eles, porque eles eram proibidos de frequentarem outras igrejas. Então, essa é o nome Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Até você pode observar que a maioria das imagens aqui dentro são negras. E aqui também, no adro do Rosário, havia um cemitério dos escravos, onde eles eram sepultados, mesmo com uma separação.
E há um projeto que eu ouvi falar também, que pretendem colocar aqui um obelisco, alguma coisa em homenagem aos escravos. Mas isso já está se falando há bem tempo e até hoje essa homenagem ainda não foi feita. Os negros sempre reverenciam a Nossa Senhora do Rosário e temos nos altares laterais, temos Santa Efigênia, São Elesbão, Santo Antônio de Catigirol, que eles falam, né? E São Benedito, que são todos santos negros e que são todos nossos patronos. Então a igreja de Nossa Senhora do Rosário, ela é uma coisa muito bonita. Ela é rústica por dentro, mas por fora ela tem uma característica maravilhosa. Que vocês podem rodar todas as igrejas de Ouro Preto, são todas muito bonitas, mas essa é diferente. Ela tem o formato de um navio negreiro. E ela realmente é uma marca da história do negro na cidade de Ouro Preto. A devoção à Nossa Senhora do Rosário é uma devoção bastante antiga. Ela teve início em 1208. Segundo uma tradição cristã, Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nossa Mãe do Céu, ela teria aparecido a São Domingos e teria oferecido a São Domingos um rosário, um terço. E a partir dali a devoção foi crescendo na vida do povo, que rezava nas contas do rosário como uma coroa de flores oferecida à Mãe de Deus, a Nossa Senhora, suplicando dela a proteção para suas vidas, suas famílias, suas comunidades. É bom lembrar que os sacerdotes rezavam o ofício das horas, que são os salmos cantados, consagrando as horas do dia, rezando em favor do povo. Naquele tempo, a maioria do povo iletrado, então fazia suas orações através da devoção do rosário. E a devoção ela foi crescendo pouco a pouco. Em 1571 houve uma batalha em Lepanto, na região, se não me engano, da Grécia, em que estavam entrando os mouros otomanos e estavam para dominar toda a Europa. Então se tem que naquele dia foi celebrada uma missa e foi também feita uma procissão em Roma, na Praça São Pedro, e foi pedido a Nossa Senhora do Rosário que protegesse as tropas então europeias no sentido de conter essa invasão otomana. E ali houve essa vitória, então que foi atribuída pelo Papa Pio V a Nossa Senhora das Vitórias pela oração do Rosário. E a partir dali essa devoção foi se estendendo, inicialmente na Europa, e assim veio para todo o mundo. Foi celebrado sempre no dia 7 de outubro, a festa de Nossa Senhora do Rosário, protetora daqueles que lutam em favor da sua dignidade, do seu próprio bem e que buscam essa vitória na vida.